casamento é, sem sombra de dúvida, a aliança mais importante e transformadora que um homem pode firmar em sua vida. É a decisão que redefine seu propósito, seu futuro e, fundamentalmente, a estrutura de seu império pessoal. No entanto, muitos homens, movidos pela paixão e pelo idealismo romântico, entram nesse compromisso de vida sem uma estratégia financeira clara, sem entender que, a partir do momento em que decidem dividir o mesmo teto, a gestão do capital deixa de ser uma aventura individual para se tornar uma operação de comando estratégico. É como um general que parte para a guerra sem um plano de batalha, confiando apenas na bravura de seus soldados. A bravura é essencial, mas sem estratégia, a derrota é quase certa. Sem um plano financeiro sólido, essa união, que deveria ser a base de sua força, pode se tornar sua maior ruína, corroendo a confiança e a estabilidade que tanto se busca. Não se engane, meu caro. Unificar finanças no casamento não significa perder a sua autonomia ou a sua autoridade. Pelo contrário, significa fortalecer a base do seu império. Construir um alicerce inabalável para a família que você está formando ou consolidando. É a diferença entre um barco à deriva e um navio com um capitão firme no leme, navegando com propósito e direção. A liderança financeira masculina no casamento não é sobre controle mesquinho, mas sobre a responsabilidade de prover, proteger e multiplicar o patrimônio que garantirá a segurança e o futuro de todos que dependem de você. É a manifestação prática do seu papel como líder do lar, um papel que exige sabedoria, coragem e uma visão de longo prazo. Unir as contas após o casamento é, antes de tudo, um teste de confiança e transparência, um rito de passagem para a verdadeira parceria. É o momento em que a retórica do nós se encontra com a dura realidade dos números. Primeiro, você precisa encarar essa realidade de frente. Sentem-se à mesa, não como amantes apaixonados, mas como dois sócios em um empreendimento de longo prazo, talvez o mais importante de suas vidas. Abram as contas, expõem os extratos bancários, as faturas de cartão de crédito, os investimentos, as dívidas e os ativos. Um homem maduro não esconde gastos. Não tem esqueletos financeiros no armário e, mais importante, não tolera que a parceira oculte futilidades ou despesas irresponsáveis. A verdade, por mais desconfortável que seja, é o único terreno sólido sobre o qual se pode construir um futuro. Imagine o caso de Ricardo. Ele se casou com Sandra, uma mulher que ele amava profundamente. No entanto, Sandra trazia consigo uma bagagem de dívidas de cartão de crédito e empréstimos pessoais, acumuladas antes do casamento, fruto de um comportamento de consumo impulsivo. Ricardo, por amor, hesitou em confrontar a situação de imediato. Mas esses valores, que antes eram dela, agora eram um obstáculo direto para o patrimônio da família que eles estavam construindo juntos. Cada parcela que Sandra pagava era R$1 a menos para o fundo de reserva, para a entrada de um imóvel, para a educação dos filhos. Foi preciso coragem, uma coragem estoica, para Ricardo sentar com Sandra, expor a situação com clareza e traçar um plano de saneamento. É preciso limpar o terreno antes de começar a obra. Meu amigo, não se constrói um arranha-céu sobre areia movediça. A honestidade brutal sobre a situação financeira atual é o primeiro passo para a liberdade e para a construção de um legado.
No Brasil, o custo de vida não perdoa os despreparados. A instabilidade econômica, as emergências de saúde, os imprevistos com o carro ou a casa são uma constante. Ter o equivalente a 6 meses de despesas fixas da família em uma aplicação de liquidez imediata não é um luxo, não é uma opção. É o seu dever, inegociável como provedor e protetor do seu lar. É o seu escudo contra as intempéries da vida, o lastro que impede o seu navio de virar na primeira tempestade. Esse colchão financeiro é o que traz a paz necessária para que você e sua parceira possam tomar decisões racionais, sem o desespero da sobrevivência batendo a porta. É a diferença entre reagir ao caos e agir com propósito. Pense em João. Ele e Marina, sua esposa, sempre foram bons em pagar as contas. Mas nunca se preocuparam em construir uma reserva. Dinheiro parado é dinheiro perdido, dizia Marina, influenciada por conselhos superficiais. Até que um dia, o carro de João, essencial para seu trabalho, quebrou. O conserto custaria R$ 5.000, um valor que eles não tinham. A ansiedade tomou conta. Tiveram que recorrer a um empréstimo com juros altos, comprometendo o orçamento dos meses seguintes. A paz foi substituída pela angústia, e as decisões foram tomadas sob pressão, não sob clareza. Um homem que falha em construir essa reserva está falhando em seu dever mais básico de proteção. Ele está expondo sua família a riscos desnecessários, transformando pequenos problemas em grandes crises. O fundo de reserva não é apenas dinheiro. É tranquilidade. É segurança. É a capacidade de manter a dignidade em tempos difíceis. A unificação total das finanças, onde todo o dinheiro entra em uma conta conjunta e todas as despesas são gerenciadas a partir dela, costuma ser o caminho mais sólido para casais que buscam construir um legado duradouro e um patrimônio significativo. No entanto, essa abordagem exige que ambos estejam alinhados nos mesmos valores, que compartilhem a mesma visão de futuro e a mesma disciplina. Não é um caminho para os fracos de espírito ou para aqueles que ainda vivem sob o jugo do consumo imediato. Se a mulher demonstra um comportamento focado em gratificação instantânea, se há sinais de uma dinâmica tóxica, onde o prazer momentâneo supera a construção de longo prazo, a figura do homem deve ser o freio moral, o pilar da razão. É você quem deve ditar o ritmo do crescimento patrimonial, protegendo o futuro dos seus filhos contra impulsos emocionais momentâneos que podem comprometer anos de esforço. Sua liderança aqui é crucial, não para oprimir, mas para guiar. Considere o caso de Carlos. Ele e sua esposa, Ana, decidiram unificar as finanças. Carlos, com uma mentalidade mais estratégica, percebeu que Ana tinha uma tendência a gastar em itens supérfluos, influenciada por rede, ES sociais e grupos de amigas. Em vez de criticar, Carlos assumiu a liderança. Ele apresentou um plano claro, com metas de economia e investimento, explicando o impacto de cada gasto desnecessário no futuro da família. Ele se tornou o guardião do orçamento, não de forma autoritária, mas com a firmeza de quem protege um tesouro. Ana, vendo a clareza e o propósito de Carlos, gradualmente alinhou-se à visão. A unificação funcionou porque Carlos exerceu sua liderança, protegendo o patrimônio e, consequentemente, o futuro de seus filhos.
Um homem de verdade não se omite diante da irresponsabilidade. Ele age com sabedoria e firmeza. Mesmo em uma conta conjunta, a individualidade é vital para a dignidade masculina e para a saúde do relacionamento. Definir um valor mensal em real para que cada um gaste como quiser, sem precisar prestar contas, é uma estratégia inteligente. Pode ser R$500, R$1.000 ou o que for compatível com o orçamento familiar. Esse valor é a bolsa de liberdade de cada um pequeno território onde as decisões são soberanas. Isso evita conflitos mesquinhos sobre por que você comprou isso, ou precisava mesmo daquilo, e mantém o respeito mútuo. É um reconhecimento de que, embora seja um time, cada um ainda é um indivíduo com seus próprios desejos e necessidades. E que a confiança mútua permite essa autonomia dentro de limites pré-estabelecidos. Imagine a situação de Paulo e Juliana. Eles tinham uma conta conjunta, mas Paulo se sentia constantemente fiscalizado por Juliana sobre seus pequenos gastos, como um café com um amigo ou um livro que queria ler. Juliana, por sua vez, sentia-se culpada ao comprar uma roupa nova. Essa dinâmica gerava atritos desnecessários e ressentimento. Ao estabelecerem um valor fixo para gastos individuais, a tensão desapareceu. Paulo podia comprar seu café e seu livro sem culpa. E Juliana podia comprar sua roupa sem sentir que estava roubando do orçamento familiar. Essa pequena liberdade, essa demonstração de confiança, fortaleceu o relacionamento e eliminou uma fonte constante de discórdia. Um homem sábio entende que a liberdade individual, dentro de um plano maior, é um pilar da dignidade e do respeito. O mercado muda, os objetivos evoluem, a vida acontece. Um homem resiliente e estratégico está sempre ajustando as velas de seu navio, reavaliando a rota e adaptando-se às novas condições. Não permita que a rotina transforme a gestão financeira em um fardo pesado e tedioso. Faça disso um ritual de poder e construção, um momento de alinhamento e celebração das conquistas. Pode ser um jantar especial uma vez por mês, onde vocês sentam, revisam os números, celebram as metas alcançadas e ajustam o que for necessário. É a oportunidade de reafirmar a parceria, de corrigir o curso antes que pequenos desvios se tornem grandes problemas. A complacência é o inimigo silencioso de qualquer império, e na gestão financeira do casamento, ela pode ser fatal. Pense em Gustavo. Ele e sua esposa, Patrícia, estabeleceram o hábito de revisar suas finanças todo dia 5 do mês. Não era uma reunião formal e chata, mas um momento de diálogo aberto. Eles notaram que, em um determinado mês, os gastos com alimentação haviam subido inesperadamente. Ao invés de ignorar, eles investigaram e descobriram que estavam comendo fora mais do que o planejado. Decidiram cozinhar mais em casa no mês seguinte, economizando um valor significativo. Essa revisão constante permitiu que eles se mantivessem no curso, ajustando pequenas coisas antes que se tornassem grandes problemas. Um homem que lidera sua casa financeiramente não é um ditador, mas um capitão que consulta sua tripulação, mas mantém a visão clara do destino. Ele entende que a vigilância constante é o preço da liberdade e da prosperidade. O dinheiro no casamento pode ser o combustível para uma vida de abundância, de sonhos realizados, de segurança para seus filhos e de um legado que transcende gerações. Ou, infelizmente, pode ser a faísca para um divórcio destrutivo,
para anos de ressentimento e para a ruína de tudo que foi construído. A diferença, meu amigo, está unicamente na sua capacidade de liderar com sabedoria, firmeza e estoicismo. Está na sua disposição de encarar a realidade, de fazer o trabalho duro, de proteger seu patrimônio, de guiar sua casa com uma visão clara e inabalável. Construa um legado que sobreviva ao tempo. Que seja um farol para seus filhos e netos. Seja o homem que sua família precisa, o líder que sua casa merece. Se você entende que a liderança financeira é o pilar de um lar inabalável, se você está pronto para assumir essa responsabilidade com a seriedade que ela exige, então, curta este vídeo. Mais importante, compartilhe com um irmão, um amigo, um colega que precisa urgentemente assumir as rédeas da própria vida e de suas finanças. O conhecimento é a nossa melhor defesa e a ação é a nossa maior arma. Juntos, podemos construir uma geração de homens fortes, líderes em seus lares e construtores de impérios duradouros. O caminho para a verdadeira liberdade e prosperidade começa com a sua decisão de liderar.